antes de chegar ao Brasil, eu fiz um curso, decorei um monte de frases, achando que isso ia ser a solução, né? Do problema, mas não. Decorar, gente, frases não adianta. Você tem que entendê-las, aprender essas frases num contexto. Por isso que a gente vai ver também a importância das histórias, dos diálogos, dos textos, sim? Eu estudei desse jeito e é assim como eu consegui falar português com fluência em poucos meses. Realmente, no começo eu estava perdida como essa moça, me perguntando o que estão falando. Às vezes todo mundo estava rindo, mas eu não sabia do quê. E eu sempre falo, eu ria só para não parecer boba, mas eu não estava entendendo tudo. Então, eu não quero que você passe por essas situações, e menos que você nem saiba iniciar uma conversa em espanhol. Chega de portunhol, você consegue falar espanhol com fluência. E hoje eu vou te ajudar um pouco, ok? Por que é importante, então, saber iniciar uma conversa? Primeiro, se você sabe iniciar mesmo uma conversa em espanhol, você vai se sentir mais confortável, mais confiante, né? E vai saber se virar em diferentes situações do dia a dia. Por exemplo, você pode conseguir impressionar um cliente em potencial, sim? Para o teu trabalho pode ajudar também. Você consegue também impressionar alguém em quem você talvez tenha interesse. Por que não? Você pode viajar e conhecer ao amor da sua vida. Na verdade, foi meu marido que viajou para o Chile e me conheceu, tá? Então, pode acontecer, viu? E essa é uma motivação muito grande para aprender qualquer idioma. Ou apenas você pode trocar ideias em espanhol, não em portunhol, né, com um novo conhecido. Então é legal fazer novas amizades. Isso pode te dar mais chances depois, né, no teu emprego, enfim, na tua vida pessoal. Então é muito importante saber iniciar conversas em espanhol. Porque estudar com diálogos, gente, conversas, histórias, textos. Porque estudar desse jeito te ajuda muito, demais, na hora de conversar, na hora de falar espanhol. Porque quando você estuda com contextos ou situações da vida real, realmente o teu cérebro grava muito mais as informações, porque faz muito mais sentido para ele. Fica mais fácil de falar espanhol. Eu acho que esse é o principal motivo. Se você só fica estudando palavras soltas, que tem a tradução do lado, você vai ter muita dificuldade na hora de formar frases. Então, quer dizer, né, de ficar falando com alguém por muito tempo. Vai ter dificuldade, tá? Eu não sei se vocês conhecem alguns desses desenhos animados. Em espanhol, como é que a gente fala isso? Desenhos animados, alguém sabe? Seria dibujos animados, sim? Eu pessoalmente eu vi só alguns desses. Por exemplo, eu gostava muito de Lulu, pequenita e traviesa. Eu amava, gente, Lulu. E El Chavo del Ocho, em português, o Chaves, né? Aqui tem outros, talvez você conheça, talvez não. Tem alguns que eu realmente nem recomendo, tá? Porque são violentos, mas enfim, cada um deve tomar a sua própria decisão, né? Eu, pessoalmente, gostava muito de Lulu, né? E El Chavo del Ocho, como a gente fala em espanhol. Em português seria o Chaves, né? Gente, eu amava de paixão. Eu amo até hoje. E realmente, eu me lembro que eu ficava horas assistindo. E realmente ajuda demais na hora de falar. Por quê? Porque tudo isso daqui que você tá vendo são histórias. E essa história se envolve a gente. Parece que a gente fica preso, né? Horas a gente fica assistindo e não tem vontade de sair da tela. Então, quando você estuda com histórias, por exemplo, com textos, tem o mesmo efeito. Você fica realmente mais atenta ou mais atento e aprende mais. E depois, claro, você vai ter mais facilidade na hora de falar, sim?
Então, lembra a importância de estudar tudo num contexto. Não fica estudando palavras soltas. Isso não vai te ajudar. Você vai decorar e depois vai esquecer, sim? Mas se você estuda com diálogos, conversas, histórias, além de ser mais divertido, você vai aprender muito mais e vai ter mais facilidade na hora de falar espanhol, ok? Claro que também tem que seguir um bom método, né? Isso ajuda demais. Não é só decorar, gente, frases. Você tem que pensar, por que essa frase é desse jeito? Que outra frase eu poderia criar, né? Então, você tem que desenvolver a capacidade de você criar frases. Assim, você vai conseguir não só iniciar uma conversa, você vai conseguir mantê-la.